Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Comportamento e Vieses. Aqui eu vou te ajudar a se conhecer um pouco melhor e também entender algumas de suas limitações. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é efeito framing. O efeito framing, ele se refere ao fato de você sofrer interferência e influência pela forma como você analisa uma determinada situação, pela forma como ela é apresentada a você. Tá? Então, tem até um exemplo legal de uma pesquisa do Daniel Kahneman, que ele jogou uma hipótese para algumas pessoas, falando, imagina que você tem uma doença terminal e você vai viver no máximo aí 3 meses. Contudo, eu tenho duas opções de remédios aqui que a gente está testando e que eu posso apresentar para você. Eu quero saber qual que você deseja tomar. Tá? Então, o primeiro remédio, o remédio A, ele tem 90% de chance de sobrevida. Tá? E eu tenho um segundo remédio, o remédio B, que ele tem 10% de chance de você falecer. Qual que você gostaria de iniciar o tratamento? Ele percebeu que, numa resposta rápida, que a pessoa dava, a tendência era que ela escolhesse o remédio A, que te dá 90% de chance de sobreviver. Mesmo que a consequência dos dois remédios sejam as mesmas, porque no outro, 90% de chance de sobreviver, automaticamente os outros 10% é de morrer, E o outro tem 10% de morrer, mas também tem 90% de chance de sobreviver. Porém, a forma como a pessoa te apresenta o remédio B, falando de morte, destacando essa parte negativa, já faz com que você ache que ela não é a melhor opção. O outro destacou a parte de sobrevida, 90% é um valor muito maior, te traz um pouco mais de esperança, de ânimo, para testar esse remédio A. E eu tentei pensar aqui em como a gente pode trazer isso para os investimentos. E eu vou te apresentar aqui uma pegadinha que eu sei que um monte de gente acaba caindo, tá? Que é com relação à forma como você analisa os resultados da empresa. Então, o que acontece? Todas as empresas listadas na Bolsa, trimestralmente precisam divulgar os resultados, por causa da CVM, de algumas regulamentações. Porém, tem um resultado, que é o ITR, que a CVM obriga ele a seguir alguns padrões, e deixar bem detalhadinho todos os resultados, tudo que a empresa precisa entregar de relevante para os investidores. E tem também alguns documentos que a empresa faz para o investidor, de forma complementar. Tá? E aí, nesses documentos, é que eles acabam destacando só coisas boas, deixam um PowerPoint bem bonito, ilustrativo, para ver se o investidor que não se atenta à parte financeira, que não vai atrás das informações, acabe tendo uma percepção muito mais positiva do que talvez ele teria se abrisse mais detalhes ali sobre os resultados. Não que a empresa esteja mentindo num documento e falando a verdade no outro, tá? É só a forma de apresentar e eu vou te mostrar na prática aqui como isso realmente acontece. Então, eu vou pegar o exemplo da Magazine Luiza, tá? Não é uma indicação de compra, de venda, eu só vou utilizar ela como exemplo, tá? Porque eu sei que eu vi recentemente e os resultados dela não foram tão bons, então eu fiz a questão aqui de trazer ela para vocês. O que acontece? Quando você digita Magazine Luiza RI lá no Google, você pode encontrar essa parte aqui, a central de resultados. E aqui tem o segundo trimestre de 2022. Tem alguns documentos, Release, ITR, apresentação, áudio, transcrição. E esse ITR é o que a CVM pede, que tem padrão, que é bem detalhado e tem um monte de páginas. Inclusive, é baseado nisso aqui que os demais sites que às vezes você utiliza para indicadores fundamentalistas se baseiam. E tem as releases, que são uma parte mais condensada, tem a apresentação também, que geralmente é um PowerPoint que foi utilizado na apresentação de resultado pelos diretores, pelo presidente. E eu vou te mostrar a diferença aqui da cara. Olha só o que você encontra no ITR. Tá? Você abaixa um pouquinho, tem o sumário. Então, você pode ir, por exemplo, aqui, demonstrações de resultado. Vamos aqui para a DRE, página 5, se eu não me engano, que estava escrito. Olha só,
Então, aqui no lado direito, primeiro que já é bem menor, vou até tentar aumentar aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Aqui no lado direito tem o consolidado, tá? E eles comparam geralmente o mesmo trimestre do ano passado com o que ele está divulgando. Então, nesse caso, 30/6 de 2022 com 30/6 de 2021. E aqui a receita líquida caiu. A de 2022 foi para 8 bilhões, enquanto era 9 bilhões. O lucro bruto realmente ficou um pouquinho acima, né? Ficou praticamente a mesma coisa, mas teve uma leve alta. Embaixo, quando você já começa na parte aqui do lucro operacional antes do resultado financeiro, ele caiu, foi para 186 milhões ao invés de 260. Lucro operacional antes do imposto de renda e de contribuição social. Você já vê aqui também que estava 30 milhões positivo, agora está 307 milhões negativo. É um prejuízo aqui. Lucro líquido do período. Antes estava 95 milhões de reais de lucro, agora deu um prejuízo de 135 milhões de reais. Então, só olhando essa página aqui, tem 52 páginas, tá? Mas só olhando a DRE, né, alguns resultados financeiros, você já percebe que não foi um trimestre, né, muito bom. Porém, né, quando você entra aqui no PowerPoint que foi utilizado na teleconferência lá pelos diretores para apresentar os resultados para os investidores, olha só como é que fica muito mais bonito o mesmo trimestre. A penetração do mercado online vem mostrando a tendência de retorno à curva de crescimento. No segundo trimestre, as vendas totais foram de 14 bilhões, com um crescimento médio de 34% nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, nosso e-commerce cresceu em média 61%, atingindo 10 bilhões de vendas. O marketplace cresceu 22%. Nos últimos anos, as novas categorias cresceram o dobro das categorias tradicionais. Vou mostrar para você aqui também a divulgação de resultados do release, tá? Que é o outro documento que é mais condensado também. Você vê que cai para 27 páginas. Então, o que ele coloca aqui? A Magalu encerrou o trimestre com uma posição de caixa total de 9 bilhões. A geração de caixa operacional foi de 1,3 bilhões, né, no trimestre. O marketplace atingiu cerca de 200 mil sellers e 73 milhões de ofertas. As vendas totais da Magalu atingiram 14 bilhões. Então, as coisas que estão em negrito são sempre muito boas. O e-commerce atingiu 10 bilhões em vendas. E aqui embaixo também, quer ver, os principais números consolidados. 14 milhões de vendas totais. 38 milhões de mal, nem sei o que é isso aqui. 36 milhões de clientes ativos, 10 bilhões de vendas. Então, você percebe que as coisas que estão sendo mostradas aqui, nos 2 documentos que são mais mastigados, né, que a empresa consegue colocar uma maquiagem que não precisa seguir exatamente um padrão e deixar detalhado para o investidor, que nem o ITR, eles dão uma direcionada. E o trimestre é o mesmo. Tá? Então, o que você pode fazer também? Além de ver o ITR para complementar aqueles PowerPoint, aquelas coisas mais resumidas. Você pode vir aqui, por exemplo, no Status Invest, né, que é uma ferramenta que eu utilizo para fazer uma análise mais fundamentalista. Então, eu peguei aqui a DRE da Magazine Luiza. Eu coloquei na forma trimestral, tá? E selecionei só o lucro. Olha só o que está acontecendo com o lucro. Estava caindo, né? Ele até subiu um pouquinho, mas continua negativo. Tá? Então, o lucro nos últimos trimestres estão ruins. Né? Na verdade, nem tem lucro, tem prejuízo. Né? Deu 135 milhões de prejuízo. Vamos dar uma olhadinha na receita aqui. Então, você percebe que está vindo de uma sequência de queda. Tá? Teve 8 bilhões e meio e no primeiro trimestre de 2022 teve uma receita de 8 bilhões e 700 milhões. Né? E lá para cima, vamos dar uma olhadinha lá para cima rapidinho só para ver alguns indicadores. Vamos dar uma olhadinha no endividamento, tá? Dívida sobre patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada no gráfico histórico. A dívida desde aqui de 2019 está crescendo um pouco, de uma forma mais moderada, mas está crescendo. Margem de lucro operacional, né? Margem EBITDA aqui. O que está acontecendo com a margem EBITDA?
até o atual aqui, ó, 2,81, sendo que já foi até 8,93. Então está numa tendência de queda também. Margem de lucro líquido, ó, tá numa queda também, tá? Até o atual, né, ó, tá com menos 0,17% de margem de lucro, porque tá com prejuízo. Vamos dar uma olhadinha aqui no ROIC, tá? Olha só o que está acontecendo aqui no ROIC deles também. Deixa eu pegar mais alguma outra coisa. Vamos pegar aqui, ó, o CAGR de receita dos últimos 5 anos. Ó, tá subindo. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, ó, valorização nos últimos 12 meses. Teve uma queda de 78%, significa que a percepção dos investidores não está tão positiva, né, igual ao que aparece lá no PowerPoint. Outra coisa que aconteceu recente, né, foi a própria Luiza, da Magazine Luiza, né, vindo no YouTube pedindo, por favor, para as pessoas comprarem no Magazine Luiza, fazer um famoso carnezinho lá e tudo mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Isso tudo que eu falei, que eu mostrei aqui, foi só para te mostrar que isso acontece na vida real. As empresas, né, o marketing, as empresas, elas são boas em dar uma maquiadinha, deixar os resultados melhor do que às vezes eles realmente estão. Eu nem acho que a Magazine Luiza é uma empresa ruim, tá? Eu acho que ela tem a sua importância aqui no nosso mercado nacional, né? Ela tem evoluído um monte a parte digital, né? Na pandemia mesmo ela se destacou um monte por já estar avançada na parte de e-commerce, no tempo das entregas, né, do site também. Então não levem para o pessoal. Caso você tenha Magazine Luiza, não vim aqui só ficar criticando. É porque eu lembrei, né, na hora de fazer esse vídeo, que a Magazine Luiza tinha divulgado o resultado e que tinha dado prejuízo. Então eu aproveitei, né, essa empresa aqui para trazer para vocês. Então tomem cuidado, percebam, né, se está tendo alguma malícia, se a informação está chegando em você, né, de uma forma mais neutra, porque isso pode interferir a sua análise. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de clicar em curtir. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. E não se esqueça que no dia 8/9 eu vou fazer um aulão ao vivo aqui no YouTube para te apresentar o meu método de investimento chamado SMAP, dando o passo a passo, o caminho das pedras para você se tornar um investidor consciente, disciplinado e antifrágil. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.